Olá, meus queridos amigos. Nós estamos tendo uma verdade escancarada diante de tantos fatos que têm se apresentado em nossos dias. Mas muitos se recusam a ver, muitos se recusam a crer que a Bíblia está se cumprindo. Nós estamos vendo um país sofrendo um tremendo ataque espiritual. O próprio inferno se agita na ânsia de tragar os brasileiros e transformar eles numa espécie de ponte para a passagem do governo do anticristo nesse mundo. E nós vamos enumerar algumas dessas evidências. Eu anotei alguns desses pontos e nós vamos estar meditando neles agora. O primeiro ponto, o divórcio. O divórcio entrou no Brasil na década de 70. E hoje ele é aceito como normal, que segundo os dados do IBGE, mais de 30% dos brasileiros são divorciados. E o número dos casamentos estão caindo gradativamente. E ao passo que aumenta o número dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Ela disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não há como ter dúvida de que realmente a iniquidade aumenta quando nós deixamos as nossas paixões aflorarem de tal forma que sufoca a palavra de Deus. O divórcio é uma espécie de paixão. Porque o que é que impede um casamento de ir adiante? A não ser o egoísmo, a não ser a maldade, a crueldade, a insensibilidade. Tanto de uma parte quanto da outra. Tanto do ativo como do passivo. Porque quando não dá mais para viver como marido e mulher, quando não dá mais para viver como amigos, quando não dá mais para viver como irmãos, é sinal de que cada um só pensa em si e mais ninguém. Aí eu pergunto, onde é que está Deus nisso? Ah, mas muita gente não acredita mais em Deus. Muita gente não acredita na Bíblia. Muita gente questiona a Bíblia, questiona a vontade de Deus. E essas pessoas simplesmente não acreditam em Deus, porque se eu confio nele, eu posso não me sentir bem, mas eu sei de uma coisa: Deus está no controle de tudo. E nós estamos vendo o quê? Uma insurreição, como aconteceu na época em que o querubim achou que não estava bom, ficou insatisfeito e se insurgiu contra Deus. Começou a primeira rebelião. Todas as rebeliões são assim. Inclusive quando nós esquecemos de Deus, quando nós nos voltamos para nós mesmos, para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio bem-estar. O que me importa é o meu conforto, os outros que se lasquem. Não é isso que Deus quer. A Bíblia fala bem claramente que quando Ele chamou o seu povo para ser uma nação eleita, Ele buscava uma semente de piedosos. Ele buscava uma semente de pessoas que queria viver para agradar a Deus e para fazer o bem, viver para os demais, promover a felicidade mútua das pessoas, e isso muitas vezes inclui sacrifício. Quem está disposto a fazer sacrifício hoje? A não ser aqueles que perseveram na palavra de Deus. Outro ponto interessante é o esfriamento dos verdadeiros cristãos. E eu não estou falando aqui a respeito de fazer barulho, de gritar, de chorar, de espernear. Não é nada disso. O esfriamento dos cristãos surge quando as pessoas não têm mais amor pela palavra de Deus. Quando as pessoas não se preocupam com a letra de uma música evangélica, canta qualquer coisa, canta porque gosta do ritmo, canta porque gosta de remeleixo, canta porque faz se sentir bem, canta porque mexe com o seu ego. Inclusive tem tanta letra de música que é um horror, é um terror, dá nojo. Só fala do homem, só fala da mulher, só fala de carnalidade. Enquanto os verdadeiros cristãos vão sendo um número cada vez menor. As igrejas que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo estão ficando cada vez mais vazias, fracas e frias. Porque os membros dessas igrejas estão indo para igrejas mais avivadas, mais pentecostais, mais modernas. Mas Deus não é moderno, Deus é antigo. Deus é tão antiquado quanto eu e você que ainda persevera. Por que eu tenho que buscar uma coisa moderna? Se tem coisa que me dá nojo, é quando eu vejo alguém falando a respeito de música evangélica e fala, essa música é da hora, é música do momento.
A música do momento é aquela que diz lá no hino da harpa que os mais belos hinos de poesias foram escritos em tribulação. Não essas musicazinhas que fazem aí para fazer sucesso. Músicas que são compostas para agradar a plateia, para levar as pessoas ao delírio. Não tem nada de Deus nisso. Mas enquanto esses cristãos vão murchando e apagando, a igreja parece que definha, mas a verdade se fortalece cada vez mais. Os poucos que perseveram serão aqueles que ainda serão arrebatados. Nós precisamos prestar atenção nisso. Outro ponto que é interessante, o silêncio dos pregadores do evangelho nas praças e nas casas. Não se vê mais culto nas casas. Não se vê mais culto nas praças. Ninguém vai mais para a rua para pregar o evangelho. E os pregadores, eles estão procurando púlpito. Andam engravatados, andam de terno bonito. Cada um deles compra uma pastinha onde enfia os seus livros, Bíblia, não sei mais o que. E muitos deles até mudam o sotaque, né? Muitos deles não são mais pastores, são pastores. Que ridículo. Projetando o seu próprio ego. Tentando ser uma coisa que não é. Tentando aparecer quando tem que seguir o conselho de João Batista. Lembre-se de João Batista. É importante que ele cresça e que eu diminua. Vai para a rua pregar. Não fica atrás de púlpito, não. Não fica atrás de movimento. Não fica atrás de se aparecer na igreja, não. Vai pregar para os pecadores lá fora, onde os pecadores estão. Vai lá e leva a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, do perdão, da salvação. Diz que o mundo é pecador, o mundo está perdido, mas existe um Salvador, o seu nome é Jesus. E ele salva o seu povo dos seus pecados. Leva a mensagem da cruz. Outro ponto interessante é o testemunho silenciado nas igrejas, onde você vê pessoas rejeitando a oportunidade de pregar. E você vê também que aqueles que querem pregar, eles são barrados pelos líderes. Por que um líder barraria um pregador de evangelho? Porque ele tem ciúme, porque ele quer aparecer, porque ele sabe que aquela pessoa tem unção, ele sabe que aquela pessoa tem sabedoria de Deus. Mas não teria se não buscasse a Deus. Por que ele não dobra o joelho e vai buscar a Deus também? Mas ele prefere barrar o pregador, colocar ele no banco, deixar ele quietinho ali, aqui você não prega, e chama o outro que não tem unção nenhuma. Por quê? Porque quando ele for falar, ele fala melhor do que o outro e ele fica se achando. Eu sou bom aqui. Bom é Deus. Você não é nada. Você é poeira e cinza e mais nada. Se você olhar para o seu futuro, em poucos anos você não passa de um cadáver. Você não passa de uma caveira seca. Sua carne vai virar carniça, vai apodrecer. Os vermes vão comer ela. Quem tem que aparecer é Deus e você não é ninguém. Você não é nada. Quem tem que aparecer é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Mas muitos deles ainda são barrados pelos líderes. E outros que têm oportunidade, muitas vezes pensam, eu não vou falar nada porque se eu falar alguma coisa, eu vou perder minha popularidade na igreja. E eu não quero me indispor com ninguém, então eu vou ficar na minha. Pecado de omissão. Que é pior do que aquele que não tem nada para falar. Você tem, mas você guarda para você, como Jonas. Está esperando um peixe te engolir, é isso? Está esperando ir para o abismo para reconhecer que estava errado? Abre a tua boca, fala e não te cales. Um outro ponto que nós podemos analisar é o ataque à família do Brasil. O Brasil nunca sofreu um ataque tão grande como esse. Olha o que está acontecendo na televisão, na internet. Olha o que acontece nas escolas, nas praças e nas ruas. A desmoralização é tanta porque eles querem acabar com a família. Todo mundo, então, esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Eu tomo a família brasileira. Vambora, gente. Os museus estão expondo coisas ridículas que destroem os valores familiares. Políticos sem escrúpulos estão tentando implantar um projeto chamado ideologia de gênero, que diz para o menino que ele pode ser menina e diz para a menina que ela pode ser menino. E onde é que a igreja aparece nisso? Tem tantas igrejas de nome nesse país, mas ninguém se pronuncia, ninguém fala nada, ninguém abre o bico.
Estão todos acovardados, escondendo a verdade. Pastores de nome deveriam ir para a mídia, na internet, na televisão, no rádio e dizer que isso é coisa do diabo, que não é coisa de Deus, porque Deus criou o homem para ser homem, a mulher para ser mulher, e a família, como Ele criou, não deve ser alterada. Mas estão se calando. Por quê? Com medo de perder seus membros? Com medo de perder a contribuição? Com medo de perder a oferta? Estão preocupados com o quê? Com o nome da denominação? Um outro ponto também é a tentativa de legalização das drogas como algo normal. Já existem projetos em tramitação na Câmara para legalizar a comercialização das drogas ilícitas. Maconha, cocaína, heroína, LSD e tantas outras drogas que eles querem ter isso como um comércio normal. Nós sabemos o efeito de uma droga no seio de uma família. Nós sabemos a desgraceira que uma droga provoca numa família, com morte, com tragédia, com destruição de vidas. Outro ponto que nós podemos analisar é a legalização do aborto. O aborto é um assassinato com consentimento da lei, de uma pobre e indefesa criança que está presa no ventre da mãe, não tem nem para onde correr e é levada ao matadouro. É despedaçada, é morta, é destruída antes de ver a luz do sol. E muitos políticos estão envolvidos nisso. Muitas pessoas que apoiam esses políticos ainda são chamados de cristãos. Ou por omissão, porque não procura se informar a respeito do que o seu político está fazendo lá na Câmara, ou porque concorda com tudo que ele faz, assina embaixo em tudo. E Deus não está nem aí, não se importa, não quer saber. Outro ponto que pode ser analisado é a tentativa de legalizar a pedofilia através do kit gay, que está sendo sistematicamente empurrado goela abaixo nas escolas públicas. As pessoas não querem, as crianças não querem, mas eles estão insistindo. São projetos na Câmara, são prefeitos, são governadores, presidente. Alguns fecham os olhos e os outros simplesmente tentam empurrar goela abaixo. Ideologia de gênero. Dizer que Deus não sabe o que Ele está criando, Ele deixa ao acaso. Onde estão os nossos pastores, as igrejas? Quantas igrejas tem o Brasil? Minha cidade tem 18 mil habitantes. E aqui deve ter umas 50 igrejas nessa cidade. Mas você não vê ninguém se movimentando. Você não vê ninguém saindo da rua fazendo passeata. Você não vê manifestação nenhuma. Parece que as pessoas estão achando que tudo isso é normal, sabe? Tudo é normal, tudo está acontecendo, tem que acontecer mesmo. As pessoas hoje são muito moderninhas para admitir que isso está errado. Errado é errado. E principalmente aqueles que dão testemunho, que pregam o evangelho. Parece que ele tem medo das pessoas pensarem que eles são antiquados. Eu sou antiquado. Eu sou quadrado. Eu não tenho medo de negar, porque sou um conservador e sou um conservador dos padrões da palavra de Deus. Estou me lixando se alguém gosta de mim, se não gosta por causa do que eu penso, por causa daquilo que eu acredito. É o que eu acredito, não que os outros querem que eu acredite. Sabe, esse politicamente correto tem que ser eliminado, tem que ser abandonado, tem que ser jogado fora, porque o padrão é a palavra de Deus. O padrão é o Criador, não a criatura. Não as pessoas que acham que tem o direito. Ninguém tem direito de nada. O único que tem direito aqui é quem criou o universo, quem criou o ser humano, quem está mantendo o universo e o seu modo de vida. Um outro ponto que precisa ser analisado é o aumento da violência e a carestia do custo de vida. A violência aumentou muito por causa da impunidade. Isso acontece na sociedade, isso acontece na escola, isso acontece nas famílias, isso acontece até mesmo nas igrejas. Onde não tem punição, vira bagunça. Tem que ter uma disciplina, tem que ter uma hierarquia. Mas por que tem que ter hierarquia? Porque toda organização que não tem um líder que manda e é obedecido, vira anarquia, vira bagunça. E o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, não é Deus de bagunça. De maneira nenhuma, Ele é muito bem organizado, muito certo, e existe hierarquia porque Ele deixou essa hierarquia. Não aquela hierarquia ditadora, né? Que se não faz o que eu mando, eu mato. Não, isso aí não é de Deus, né? Porque Deus não é assim.
Deus não é assim. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ou seja, você tem o direito de escolher a semente que você quer plantar, mas pode ter certeza que você vai ter que colher o fruto dessa semente, vai ter que comer o fruto dessa semente que você plantou. Isso é justiça. O aumento da violência acontece devido à falta de punição. Olhamos para as escolas, o que está acontecendo? Não tem punição na escola, então o aluno faz cada dia mais o que eles querem. E hoje não é bastante eles fazerem o que eles querem bater nos professores, querem bater nos diretores, né? Um dia desse eu vi um vídeo de um menino dando um soco na cara de um diretor de escola. Vamos falar de respeito? Ah, sim, dê-se ao respeito e será respeitado. Você não se dá o respeito, que tipo de respeito você quer? É como uma pessoa que acha que tem o direito de aparecer na frente dos outros, tendo relações do tipo que ele acha melhor na frente de todo mundo. Vai fazer isso lá na sua casa, no seu quarto, porque é da sua vida, você vai prestar conta para Deus, mas não na cara das pessoas. Ninguém é obrigado a engolir isso. Isso é falta de respeito. Aí você vem falar em respeito, o que mais cresce hoje é a hipocrisia. E você percebe, principalmente em países como o Brasil, todo dia tem um imposto a mais, tem uma cobrança a mais, alguém querendo levar uma vantagem em cima de alguma coisa. Aqui no Brasil não tem mais como eles inventar moda de roubar. Não tem mais. Não tem como. Eu estava observando aqui uma planilha que fala de IPTU atrasado, de um IPTU que custava R$211 em 2013, e que agora com as correções foi para 471. O aumento que teve nesses anos aqui foi de R$259, mais do que o dobro do que foi cobrado. Sabe, é um absurdo, tá errado, atrasou, tem que cobrar juro, né, correção, mas seja moderado. Para de enfiar a mão no bolso do contribuinte. E assim também é o comerciante, assim também é o empregador, sabe? Todo mundo quer lucrar, alguém vai ter que pagar por isso. E aí é um aumento no custo de vida. As pessoas não têm mais condições de comprar comida. Algumas pessoas mal compram o que comer e muitos não sabem o que é uma novidade, não tem condições. Aí fala assim em socialismo, em falar em comunismo, em socialismo, tudo é igual para todo mundo, é igual uma ova, isso nunca existiu, isso nunca vai existir. Ninguém que tem qualquer coisa vai querer repartir com quem não tem, não existe isso. Não tem interesse de repartir nada com ninguém, então esquece essa ideia, porque isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Ouvi outro dia um absurdo, um sujeito falando para mim numa rede social que Jesus era socialista. Esse cara é um débil mental, só pode. Porque Jesus nunca foi socialista. Jesus é um Deus de amor. Ele distribui de graça o que ele tem. Ele compartilha vida, ele compartilha alimento, ele compartilha esse ar que nós respiramos. Ele não pede nada em troca, a não ser que nós o temamos e confiamos nele. Mas muita gente não quer fazer isso. O ser humano é tão mau, tão egoísta, que fala, olha, eu quero o ar que eu respiro, eu quero o sustento, eu quero o meu custo de vida preparadinho, mas eu vou acreditar em quem eu quiser, vou fazer o que eu quiser da minha fé, da minha vida, não te devo satisfação. Tem gente que pensa assim. Agora, no meu modo de ver, a pior de todas as evidências que existe é o impedimento do ensino das Sagradas Escrituras como palavra de Deus. E isso é uma realidade. É uma realidade. Isso está acontecendo. Tem vários vídeos falando de pessoas que formam o conjunto dos direitos humanos, ou cúpulas de partidos anticristãos que existem, não aparecem aqui na televisão, mas aparecem nas redes sociais, ou são flagrados com alguma câmera escondida, falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, falando que as Sagradas Escrituras é só um livro de lenda, de mito. Teve um certo cidadão, que eu não sei dizer o nome, que disse que se precisasse, ele pegaria em armas para combater as pessoas que acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. De projetos, fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando.
Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Agora eu paro para pensar, qual a racionalidade de um indivíduo desses? Para mim é uma besta humana, sem cérebro, sem noção do que está dizendo, do que está falando, porque é a nossa base. Você não quer ser cristão, ninguém vai te obrigar a ser cristão, ninguém vai te pegar à força. Não é que nem no tempo da Inquisição, que quem não queria ser cristão ia para a fogueira da Inquisição. Não é que nem no tempo do absolutismo, que uma pessoa era obrigada a ser cristã para não ir para a guilhotina ou para a forca. Não. Ou ser pregado numa cruz. Não. Apenas deixa o povo seguir o que eles querem. Deixa o povo acreditar no que eles querem. Fica com a sua fé suja, emporcalhada, comunista, anticristã, diabólica, satânica, mas deixa a gente acreditar naquilo que a gente quer. Eu nunca vou pensar como você quer. Eu penso nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, em Jesus como Filho de Deus, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi Jesus ter entrado na minha vida. Ele mudou minha vida no tempo, na eternidade. Ele transformou a minha história, da história de um homem fracassado, derrotado, perdedor, na história de um homem vitorioso. Ele realizou todos os meus sonhos. Portas que se encontravam fechadas e lacradas se abriram quando ele entrou na minha vida. Como eu não vou acreditar nele? Se através das Sagradas Escrituras a minha vida foi mudada, se através das Sagradas Escrituras eu passei a conhecer quem era Jesus, que não é aquele carrasco que fica esperando você cometer um pecado para te jogar no inferno, não, mas sim aquele Deus de amor, que se fez homem, que nasceu, viveu entre nós, sentiu o drama da nossa vida biológica, sentiu a nossa fraqueza, contudo sem pecado, e morreu pregado numa cruz e foi para o inferno no meu lugar para pagar os meus pecados, para me dar a chance de ter uma vida vitoriosa, como hoje eu tenho, na esperança de morar na glória. Você vai me tirar isso? Você vai me dar o que em troca? Tira o meu chão e deixa eu afundar? Me joga na areia movediça? Você só quer roubar o que ele me deu, porque você não tem nada para me oferecer. Deixa eu com a minha fé. Viva a sua fé satânica, diabólica, anticristã, ou mesmo seja ateu se você quiser, mas deixa os cristãos em paz. Porque quem toca na vida dos cristãos, quem toca na fé cristã, toca na menina do olho de Deus. E o mundo está prestes a ser entregue na mão do diabo, na pessoa do anticristo. É isso que o comunismo está fazendo, dominando essa nação, Brasil, pátria grande, como eles chamam na Ursal, né? Porque todos já sabem que a Ursal é um projeto do Fórum de São Paulo, que significa União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Um ponto estratégico para a partida dos comunistas, porque se dominarem o Brasil, eles dominarão não somente a América Latina, mas o mundo todo. E nós sabemos o que o comunismo fez, onde ele passou. Na Rússia, na Romênia, na Ucrânia, na China, na Coreia do Norte, era só mortandade. Se você não negasse Jesus, você era torturado, você era morto, você via seus familiares sendo torturados e mortos, e você tinha que negar Jesus, ou você sofreria todas essas sanções. E agora estão querendo trazer isso para o Brasil. Estão querendo que eu aceite uma sujeira dessa? De maneira nenhuma. É por isso que eu já tomei partido. Meu voto é Bolsonaro. Pela família, por Deus, pelos valores cristãos e pela minha liberdade de servir a Deus, meu voto é Jair Messias Bolsonaro e General Mourão. E chapa completa, 17. Então eu quero fazer um apelo para você que é cristão. Por favor, abandone a esquerda. Por favor, apoie os conservadores dos valores que o Senhor Jesus Cristo nos legou. Sabe por quê? O reino do anticristo se aproxima, mas Jesus está voltando a qualquer momento. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Então deixa tudo isso para trás e vamos servir a Deus, porque em breve aqueles que servem a Deus estarão morando com Ele no paraíso eterno, livre de toda dor, de todo sofrimento. Como diz a Escritura, não haverá mais lágrima, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo isso vai perecer. Mas quando tudo isso acabar, Jesus ainda será o mesmo.